Muito boa tarde a todos, estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e eu vou comentar com vocês as principais informações e as principais variações em que tivemos no mercado hoje. Vou comentar mostrando aqui com vocês o cenário internacional. A gente tem aí o futuro do S&P trabalhando com queda de 0,21 no momento. A gente tem aí na Europa, Alemanha, França e Espanha, elas aí ficaram sem um direcionamento claro. O DAX 30, que a Alemanha fechou com alta de 0,24, França 0,11 de queda e a Espanha 0,4 de alta. China levemente no campo positivo e Japão com queda de 3,11%. Minério de ferro, nesse último pregão lá na China, fechou com alta de 0,27%, cotado a $60,25. A gente teve as mineradoras Rio Tinto e BHP trabalhando em alta acima de 0,5%. O petróleo nesse momento trabalhando com alta na casa de 1,14% WTI e o Brent com 0,9%. As principais informações que a gente teve ao redor do mundo foi dado sobre o PMI, tá? O PMI do Reino Unido saiu de 53,7 para 52,3 e o PMI de serviços da China, tá? Saiu de 51,8 para 52,2. Então a gente teve aí uma desaceleração na China, também no Reino Unido. Isso prejudicou principalmente as bolsas na Ásia, tá certo? Não muito claro, o Japão fechando em queda. E a gente teve aí uma informação sobre petróleo, tá? O Irã, ele tem atualmente a produção de 2 milhões de barris de petróleos por dia, tá certo? E ele informou que pode chegar até 3 milhões a sua produção de barris de petróleo por dia. Então essas são as principais informações no cenário internacional. O cenário nacional, a bolsa nesse momento está trabalhando com queda de 1,45%, está cotada agora na região de 51.800 pontos. A gente teve aí o dólar futuro trabalhando próximo à estabilidade, 0,03% de queda, cotada a 3.573,5. Um dos principais informações que nós tivemos hoje no nosso mercado, tá certo? O ministro do Supremo Tribunal Federal solicitando aí o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. Isso, numa certa maneira, abriu o mercado otimista, tá certo? A bolsa abriu em alta, fizeram com que os bancos, Petro e Vale abrissem em alta e ao longo do dia a alta zerou e os principais papéis passaram a trabalhar em queda. Destaque aí para os bancos, Petro e Vale puxando o índice Bovespa para baixo. A gente teve aí a ata do Copom, tá? Vale lembrar que na última quarta-feira o Comitê de Políticas Monetárias, eles definiram que a taxa Selic, tá? A nossa taxa básica de juros vai ser mantida em 14,25%. E também eles mostraram aí um tom que não existe um espaço para o corte de juros ainda no curto prazo. A gente tem informações sobre o cenário corporativo. A Porto Seguro anunciando a compra da carteira da Chubb do Brasil na área de seguros. PDG, setor de real estate, vendendo a sua participação na REP, tá, para poder reestruturar as suas dívidas. Atualmente a PDG possui 58% do capital da companhia e deve receber aproximadamente 33 milhões de reais. E a Gol fazendo aí reuniões com bancos de investimentos justamente para reestruturar a sua dívida. E também a agência de classificação de risco, a S&P, reduziu a nota, o rating da companhia de CCC- para CC, tá certo? Então essas foram as principais informações. As nossas operações hoje foram bem neutras, tá? A gente achou o mercado bem difícil hoje para operações de day trade. Fizemos uma operação de day trade em opção. Compramos a Petro E10 a 36 e estopamos ela no 28. Tá? Danilo, eu não estopei minha operação. Mantenha a operação e stop abaixo da mínima. A mínima está em 27 centavos se for para vocês ficarem na operação. Fizemos um day trade em Vale. Vale soltou um fato relevante sobre a homologação de acordos com o Supremo Tribunal Regional do Rio de Janeiro sobre o evento ocorrido com a Samarco, BHP
e também a Vale. Ela entrou em leilão a 13,40, tentamos pegar uma venda quando ela saiu do leilão, vendemos a 13,63 e estopamos a operação com 5 centavos, 0,4% de stop. E foram feitas hoje 2 operações em dólar futuro, tá? Nós fizemos a primeira operação já na abertura do mercado, conseguimos oferir uma rentabilidade de 10 pontos nesse trade. E posteriormente a gente fez um outro day tradezinho de 8 pontos, 2 day trades, 18 pontos no dólar foi acumulado no momento. Vou começar aqui agora dando um overview dos principais papéis em que chamam a nossa atenção. A bolsa aí trabalhando em queda, a gente teve aqui uma linha que foi sentida nesses patamares. A bolsa hoje trabalha justamente pela instabilidade do cenário político, tá bom? E sem um direcionamento claro das commodities, principais informações sobre minério neutro e petróleo levemente no campo positivo. O que nós tivemos aqui no índice Bovespa, tá certo? O índice Bovespa segura ainda em cima de uma região de suporte. Ontem nós comentamos que vários ativos estavam em uma região de suporte. Vários ativos ontem eles estavam em uma região de suporte, que a superação da máxima poderia levar a uma movimentação de alta, não foi de acordo com os nossos estudos, nós não montamos operações de acordo com o estudo de ontem e o mercado frustrou, abriu em gap de alta, mostrou que ia ter uma movimentação positiva, não foi e realizou e se deu bem. Tá? Então só para posicionar, o mercado foi contra as expectativas, lembrando que a gente caiu por 4 dias consecutivos, a gente passou por uma realização de lucros, tá certo? E o cenário político, a sua instabilidade contribuiu para que o mercado tivesse essa volatilidade. Então o que nós temos hoje? O que nós temos hoje no índice Bovespa? Vou voltar aqui no gráfico com vocês. O mercado está em cima de uma região de suporte importante, 52 mil pontos. O ideal é que o Ibov, o à vista, não volte a atrapalhar abaixo desses 51.500, ele se sustente acima desse patamar, que ele vai configurar aqui um padrão de suporte sendo testado. Então esse daqui seria o principal ponto. Tá? Se ele perder aqui, o que seria natural para o mercado fazer? Ele passar por um período de lateralização, até mesmo um repique, e se eventualmente ele não ter forças para voltar seu movimento de alta, ele cair, ele pode acionar um pivô de baixa e nós estamos falando de um suporte imediato e mais importante na casa de 49 mil pontos, barra 49.500 pontos. Então acho que a gente tem que ter muita atenção, vale lembrar que a gente tem aí a semana que vem o julgamento do Senado para definir se teremos ou não o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Se for votado a maioria, melhor, metade dos senadores mais um, tá? A gente tem aí o afastamento da presidente por 180 dias. Passado esse período, vai ser novamente avaliado entre os senadores e a votação tem que estar por 2/3 para que a Dilma sofra o impeachment, tá certo? Rumores mencionando em que podemos ter renúncia da presidente atual para que a Dilma continue com os privilégios de presidente, tá certo? Então, índice Bovespa pesado hoje, um dia bem atípico, o mercado tem um espaço para cair. Só para complementar, tá, Rocha, nós não estamos falando que o Ibov vai para 49 mil pontos. Volta aqui para mim, por favor, produção. Pessoal, análise técnica, nós trabalhamos com cenários, tá? E o cenário que nós determinamos ontem, que o mercado estava em cima de uma região de suporte em 51.500 barra 51.600 pontos. A superação da máxima de ontem levaria a alguma movimentação positiva. Superamos, ele não firmou. Então, de uma certa maneira, frustrou as expectativas dos investidores e nós ainda estamos com viés de alta, tendência de alta e ainda os preços trabalhando acima da nossa média. Então, nós temos alguns pontos em que determinam que o mercado tem espaço para alta, tá? Nós não estamos falando que o Ibov vai para 49, ele vai para 60 mil pontos. O que nós estamos querendo dizer, o momento especulativo. O objetivo do fechamento do mercado é eu passar o panorama de como o mercado foi e quais são as minhas perspectivas para o próximo pregão. Isso que eu gostaria de deixar claro. Então, só para ressaltar e para reforçar o que eu gostaria de mostrar do Ibov. Não estou falando que o Ibov vai fundar para 49 mil pontos, que ainda eu acho que tem vários papéis em cima de suporte. Volta para o gráfico, por favor. Nós temos aqui uma região de suporte. O que é importante a gente lembrar é que aqui é 51.500. Se ele voltar abaixo dessa consolidação, ele vai quebrar as suas expectativas de manter um viés de alta e aí sim ele entra dentro de um range em que ele poderia trabalhar, que seria esse ponto. Então esse é o primeiro cenário. Então para que ele caia, ele teria que passar por altas de alguns dias laterais.
Aí sim, se ele perder os 51.500 pontos, a sinalização não é mais positiva e o viés do curtíssimo prazo para especulação seria uma possibilidade de queda. Perdendo 51.500 pontos, 51.000 pontos, 50.500, depois 50.000. Aí sim ele abriria espaço para buscar 50.000 pontos. Então são alguns pontos que eu gostaria de quem acompanha o meu trabalho ver na íntegra e diariamente para não tomar decisões ou informações precipitadas a respeito de uma análise específica, ok? Porém, o mercado se segura, ainda temos uma região de suporte sendo testada. Eu acredito ainda que se o mercado montar um engolfo de alta, superar a máxima de hoje e sim ter candle aos compradores e que demonstre força, o Ibov abre espaço para uma movimentação positiva e voltar para a região dos 55.000 pontos. Então o que eu vejo? 51.500 pontos é uma região importante de suporte, tá? É uma região importante de suporte. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Volta aqui mais uma vez, produção. Pessoal, cuidado para interpretar os movimentos. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar com vocês alguns pontos. Mais uma vez, nós estamos vivendo em um mercado totalmente atípico. A última vez que a gente teve um processo de impeachment correndo no país e que tivemos de fato a cassação de um presidente da República foi em 1992. Nós estamos falando de 24 anos depois, falando de evoluções no cenário mundial, no cenário interno, avanços tecnológicos, avanços da sociedade, avanços em diversos pontos. Então, muito cuidado. Hoje saiu a informação de que o Cunha foi afastado. Tá? O Supremo Tribunal pediu afastamento. Nós não sabemos se vai ter ou não informações. De acordo com as movimentações que estão ocorrendo em Brasília, podemos ter amanhã alguma informação que vai ser divulgada no cenário político que pode fazer com que a Bolsa despenque ou pode fazer com que a Bolsa exploda. Então, a minha sugestão, muito cuidado para traçar os cenários, como eu mostrei para vocês quando a gente fez a atualização. Nós não estamos posicionados de hoje para amanhã devido ao cenário incerto político, tá? Eu ainda continuo cético em relação aos movimentos em que o mercado tende a fazer. Então, a minha sugestão, muito cuidado na sua interpretação. Para mim tem tanto espaço para cima quanto espaço para baixo. Danilo, você está cético? Está sem uma opinião para onde o mercado vai? Sim, estou cético. Nós acreditamos que se tiver o processo de impeachment, a Bolsa pode ir ainda até 58.000 pontos. Eu não estou falando para ninguém comprar a Bolsa agora e esperar 58.000 pontos. Vamos adotar uma postura para operar de acordo com que os preços vão se posicionando na tela para a gente, de acordo com as informações que serão divulgadas nas mídias, nas redes sociais e tudo mais, tá certo? Voltando agora para falar de dólar e dos papéis que a gente separou para os próximos pregões, tá certo? Então vamos lá, a gente tem aqui o dólar futuro. O dólar futuro me fez um engolfo de baixa ontem, engolfo de baixa, o mercado em cima da média de 21 perdeu a mínima, mas não teve força para subir, tá? Ainda a gente tem uma região de resistência ainda sendo definida, perdão, que foi definida, que está sendo testada a 3.600. Eu vejo uma movimentação direcional, melhor, positiva, caso ele venha superar 3.610, ou caso ele tende a buscar aqui a região de 3.500 como suporte, 3.460. Então, para mim, é esse o movimento que o dólar desempenha. Vou passar aqui para alguns ativos em que eu separei, em que me chama a atenção. Primeiramente deles é a Ambev, tá? Ambev, a gente estava bem otimista com um possível rompimento, tá? O cenário que a gente definiu ontem no fechamento do mercado, todos eles mudaram, tá, pessoal? Vamos saber se adaptar. Se Ambev voltar a superar esse patamar aqui de R$20, R$19,70, um candle comprador, aí sim podemos avaliar compras, tá bom? Não andou. Bradesco, me fez um candle comprador, superou máxima, não teve força para se movimentar. Eu vou ficar de olho em Bradesco no cenário de suporte ainda em R$24, R$24,50. Se ele perder o próximo suporte imediato de Bradesco, ficaria na casa de R$23,50. Tá certo? O primeiro nível de resistência está estabelecido agora na casa de 27,20. A superação podemos voltar a ter movimentos direcionais. BRAP4 foi um outro ativo em que segurou em cima de uma região de suporte, me fez um martelinho e frustrou também as expectativas. Abriu em gap de alta e agora me faz um candle vendedor, o que frustra aqui a expectativa dos compradores de ter uma movimentação positiva. Possibilidade de movimento aqui agora.
período lateralizado, tá? Eu não fico confortável para vender, apesar de se ela abrir em queda amanhã e continuar caindo, a gente vai ficar de fora, mas eu vejo, para eu vender o papel, ele tem que passar por um período lateralizado ou até mesmo algum possível repique para depois voltar a cair. Então, muito cuidado, ativo em suporte e frustrou as expectativas de quem estava querendo comprar. CESP6 é um ativo interessante, vamos ficar atentos aqui em uma região de suporte definida, abaixo desses R$14 o papel pode pesar e buscar os próximos níveis de suporte. Visto que o viés daqui do papel é de baixo. Então vamos ficar de olho, você vai perder R$14. CTIP3 é um outro papel que nós estávamos de olho ontem, tá? Em cima de uma região de suporte, candle comprador superou a máxima, porém não firmou. Mas é um papel que pode passar por um período lateralizado. Aí se ele passar lateralizado e perder os 41, a sinalização não é positiva. ITSA4, Itaúsa segue ainda em cima de uma região de suporte, é um outro papel que tinha uma configuração gráfica que a superação da máxima sugeriria algum repique, tá? E agora ele faz um candle vendedor. Se ele perder a mínima de hoje, ele abre espaço para buscar os próximos níveis de suporte. Então atentos aqui em Itaúsa, se ele voltar a perder 7,23, ele tem espaço para buscar 6,93 e a superação da máxima de hoje em 7,51, ele pode abrir espaço para fechar o gap lá na casa de 7,70. JBSS3, um ativo que segue em cima de uma região de suporte, foi estabelecida aqui uma região importante e também uma região importante de resistência nesses patamares de 9,40. O rompimento desse patamar pode levar a uma movimentação direcional de alta. Natura é um outro ativo que ainda a gente não teve o ponto ainda de entrada da operação, é um papel que vem sendo bem penalizado e está aqui em cima da retração de 61,8 de FIBO. O que me chama a atenção em Natura é o gráfico intradiário, gráfico de 15 minutos. A gente tem aqui um possível triângulo, é prematuro eu falar, tá? Mas um triângulo ascendente, até quem trace uma linha reta e fala que é um triângulo descendente, eu vou ficar de olho aqui no rompimento desses R$ 24,72 para amanhã. Petro 4 é um outro ativo em que nós vimos aí ontem um candlezinho comprador, que foi um pullback. Petro ainda segue com viés de alta, eu ficaria de olho se Petro começasse a trabalhar abaixo de 7,80. Se ele trabalhar abaixo de 7,80, ele volta para esse movimento de consolidação e abre espaço para tentar se segurar esses patamares entre R$ 9,00 e R$ 9,80. Porto Seguro, como nós mencionamos aí, ela comprou uma carteira de seguros, o ativo me perde uma região de suporte relevante, que andou convicto, que andou comprador, poderia até ser avaliado trabalhar uma venda desse papel, o stop tem que estar acima de 28,40. O principal ponto agora, ele abre espaço para buscar o patamar de R$ 23,00. Smiles é um outro papel, SMLE3. O ativo veio testar uma região de resistência, a gente até falou hoje na batalha do século que o mercado estava se segurando em golfo de baixa, abre espaço para voltar aqui para a região de R$ 35,27. Smiles TBLE3 é um outro papel que me faz um candlezinho Tractebel, tá? A superação da máxima de hoje e de ontem pode levar uma compra do papel. Se eu colocar o intraday fica um pouco mais fácil para a gente ver esse período de acumulação de preços, tá? Então atentos, a superação de 38,12 podemos trabalhar compras. Usem 5 é um outro ativo que no diário segue consolidado, fez um pullback ontem, subiu. Eu ainda monitoro 2 pontos em Uzi Minas. O rompimento de 2,65/2,70 e se o papel voltar a trabalhar abaixo de 2,15 ele pode ceder. Uzi Minas, Vale 5 é um outro destaque bem forte de queda, não chegou a superar a máxima, nós ainda continuamos monitorando a máxima de ontem, tá? Não foi e ainda assim encontra-se no nível de suporte. Por mais que Vale venha a cair nos próximos dias, eu não vendo papel, visto que o mercado está trabalhando em queda, já expressiva, já algumas quedas mais de 20% em poucos pregões, e encontra-se no nível de suporte. Tem espaço para mais quedas? Tem. Eu praticamente vou esperar algum ponto para tentar comprar alguma opção de compra ou tentar pegar a exaustão do movimento de queda. Se ela continuar caindo, eu só vou observar. Vale 5 e para finalizar, Vivit 4, o ativo no gráfico diário, a gente tem aqui um ponto importante de suporte definido aqui nos patamares de R$ 40,80 e uma resistência prévia definida aqui no patamar de 43. O rompimento de um desses movimentos leva a gente a ter alguma movimentação direcional em Vivit 4. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso fechamento do mercado e lembrando a todos, amanhã às 9h30 da manhã nós temos o Payroll,
o dado de emprego americano, que isso provavelmente vai trazer volatilidade, principalmente para o dólar. Obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã no fechamento do mercado. Até lá.